Olá, alunos. Sou a professora Vera, responsável aí pela disciplina de Linguística 1, e hoje eu vou apresentar para vocês algumas explicações básicas para vocês desenvolverem a atividade MAPA. Vamos lá, então? Nós temos aqui como título Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, Diversidade ou Uniformidade da Língua. Vejam vocês que é uma pergunta, né, que vocês vão ter que desenvolver ao longo aí da atividade MAPA. Temos aqui uma contextualização que vocês têm acesso no material de vocês e também aqui no slides, em que eu faço uma contextualização sobre esse documento. É um documento que existe, mas ele é pouco divulgado, pouco conhecido, que é a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, em que ele retoma uma série de saberes e que inclui a língua. Por isso que eu trouxe esse material para vocês terem acesso e conhecimento. Trago também um pouco de quando ele surgiu, a forma como ele foi elaborado, e dando continuidade aqui, eu já começo a entrar na questão da língua, onde eu digo, essa reflexão produzida a partir de várias temáticas não ocorre por acaso, mas por uma exigência da forma como se compõe a sociedade, seus falantes e da própria língua, que hoje é pensada como heterogênea, polissêmica, fluida, em constante movimento, dividida e desigual. Diante dessa perspectiva, é necessário que você, enquanto um pensador da língua, tenha acesso a esse documento e às produções dos autores que estão constantemente pensando sobre e na língua por este viés multifacetado. Afinal, nós humanos, que temos a língua como nosso instrumento de excelência comunicativa, somos seres plurais em pensamentos, culturas, concepções políticas e classes sociais diferentes, e a nossa língua materna, a portuguesa brasileira, ela também se constitui dentro dessa diversidade. Dando continuidade, nós temos aqui, após a leitura desse texto que contextualiza, o comando do mapa. Agora que você já sabe que a língua não é pensada somente pelos manuais da gramática normativa tradicional e pelos livros de linguística, a partir da leitura da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, produza um único texto reflexivo de até uma página, no qual aborde os seguintes itens. Então, aqui nós temos 3 itens, no qual você vai optar por um ou por outro, ou então pelas duas questões que eu coloco. Seu posicionamento sobre a língua. Para isso, aborde o seguinte questionamento. Você pensa a língua pelo viés teórico da diversidade, ou seja, enquanto algo multifacetado, heterogêneo e imutável, que vai se produzindo nas relações sociais dos falantes, ou você pensa a língua como algo homogêneo e sistêmico, tal como foi e é pensado pelos estudiosos da gramática normativa e também por Saussure, né, no início do século XX. Ou ainda, você é um linguista, um estudioso da língua inovador e, portanto, capaz de fazer uma junção dessas duas abordagens, ou seja, a língua como algo multifacetado, heterogêneo e também algo homogêneo e sistêmico, e pensar a língua por esses dois vieses e fazer essa junção. Então, aqui nós temos o comando do mapa, né, uma questão crítica e reflexiva que você vai se posicionar. Dando continuidade aqui, vamos para a continuidade no item B. Você vai fazer uma justificativa teórica e prática. Para isso, alunos, escolha um material concreto. Que material é esse? Pode ser uma foto de outdoor, uma propaganda, uma receita de alimento, bula de remédio, uma piada, uma charge, uma tirinha, uma foto de fachada de um estabelecimento comercial, um cardápio de lanchonete e muitas outras coisas que vocês, enquanto seres falantes e criativos, podem registrar e utilizar nessa atividade. A partir deste material concreto, justifique o posicionamento destacado em A. Espera-se que sua resposta considere a Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, que está disponível na pasta Material da Disciplina, e, além disso, leia e cite especificamente
alguns dos artigos entre 23º e o 30º da seção 2, que se refere ao ensino. Então, aqui vocês não precisam ler todo o material, só o 23º ao 30º artigo. Tem o material de apoio, tem um artigo também que eu disponibilizei, e vocês vão procurar alguns dos assuntos que nós discutimos durante todas as aulas conceituais e as nossas aulas ao vivo, para você aplicar nesse material que você vai selecionar. Nós temos aqui as referências, algumas dicas. Leia os artigos especificados da Declaração dos Direitos Linguísticos, releia o material didático e detecte as pistas linguísticas que estão próximas a você, que é o material concreto, e aplique os conceitos teóricos da declaração e alguma questão teórica discutida em Linguística 1 no seu próprio texto. Eu trouxe aqui para vocês, alunos, um exemplo que eu fiz uma análise também para servir como exemplo e como inspiração. Não é para vocês copiarem, é inspiração. Veja, nós temos aqui uma foto que está escrita Segundou. Essa foto foi tirada aqui numa dessas semanas, a Semana do Estudante, aqui na instituição Unicesumar, no Campo 7. Tirei essa foto, fui lá no material, no nosso livro didático, na página 26, e me apropriei dessa seguinte citação: a língua constitui-se como um construto sócio-histórico que nunca permanece estanque. Está lá na página 26, quando eu retomo, quando eu digo e apresento alguma coisa sobre o tema variação linguística. Utilizei o artigo 26 da Declaração, em que diz: todas as comunidades linguísticas têm direito a um ensino que permita a todos os seus membros adquirirem o perfeito conhecimento da sua própria língua, com as diversas capacidades relativas a todos os domínios de uso da língua habituais, bem como o melhor conhecimento possível de qualquer outra língua que desejam aprender. Então, vejo aqui que a língua é um construto que nunca permanece estanque e que a língua nós temos o direito de ter acesso, enquanto membros de comunidades linguísticas, aos domínios de uso da língua. Então, eu me amparei nesses dois conceitos aqui para desenvolver uma análise sobre esse material que estava disponível e escrito segundo. Então, eu poderia pegar as duas questões, tanto que a língua é homogênea como ela é heterogênea, mas isso eu deixo para vocês. Então, eu peguei só essa questão que a língua ela sempre está em constante movimentação, ela nunca permanece estanque e ela está sempre em funcionamento. Veja, alunos, segundou. Se vocês observarem as redes sociais, começou aí nos Facebook e no WhatsApp, né? No WhatsApp, a questão do segundou, sextou, domingou, sabadou, para se relacionar aos dias da semana. Se nós pensarmos os dias da semana por uma concepção mais tradicional, nós vamos encontrar manuais que vão dizer que os dias das semanas se subdividem em 7 e que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas a língua não permanece estanque e os falantes estão sempre movimentando, usando sua criatividade em relação à língua e fazendo tudo isso funcionar. Então, a língua, para mim, para a minha formação, ela é heterogênea, está sempre em constante mutação. E isso dá respaldo para que a nossa própria instituição de ensino, assim como as nossas publicações nas nossas redes sociais, elas façam com que a segunda-feira passe a ser segundou. Isso em um nível informal, mas ninguém nos garante que no futuro isso possa ser oficializado como um dia da semana. Ok, meus alunos? Então, caso vocês tenham dúvida, nos procure, estamos à disposição. Boa atividade a todos vocês. Até breve.